Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Só esclarecendo que eu estou sem máscara apenas nesse momento da pregação, porque daqui de onde eu estou não ofereço nenhum risco a nenhum dos meus irmãos, tá? Quero ler com os meus irmãos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, nós leremos do versículo 1 até um pouco mais adiante. Romanos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Romanos, capítulo 2. Os irmãos encontraram o texto? Então eu vou ler e os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens conforme com o meu Evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações através da sua santa e bendita palavra. Oremos. Eterno e bendito Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, gratos por essa oportunidade que Tu nos concedes de estarmos aqui, Deus, reunidos nesse lugar, nessa casa de oração ao Teu nome, para juntos celebrarmos o Teu nome. Muito obrigado, Deus.
Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, o culto que oferecemos a Ti, Deus, que o Senhor possa receber e que tudo chegue à Tua presença como incenso, Deus, de cheiro suave. Deus amado e santo, te pedimos também que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento, através das Tuas Escrituras. Que a Tua palavra possa tocar no nosso íntimo, nos edificando, nos consolando, nos exortando conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Santo Deus, abra o nosso coração, a nossa mente, para compreenderem e receberem a Tua palavra, Deus. Pois assim oramos e pela fé já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, no primeiro século, e não somente no primeiro século, hoje ainda, mas no primeiro século muito mais, existia uma grande polêmica em torno de fé e obras. Fé e obras. Existiam aqueles que defendiam que as obras eram muito mais importantes do que a simples fé, e existiam aqueles que argumentavam a favor da supremacia da fé em detrimento das obras. E isso foi muito forte nos primeiros séculos da igreja cristã, esse embate aí em torno de fé e obras, em torno de lei e graça, e havia muito desentendimento e desacordo em relação a essas questões. Há até quem entenda que Tiago, Pedro e alguns dos apóstolos que tinham vindo do judaísmo, eles tinham uma inclinação para esse pensamento aí da supremacia das obras, da superioridade das obras. Há quem diga isso. Não estou dizendo que eles defendiam isso, tá? E quem defende esse ponto de vista, dizendo que Tiago, ele se inclinava mais para a opinião de que as obras eram mais importantes, afirmam isso com base no que Tiago escreveu, que a fé sem as obras é morta, tá? Já existem aqueles que defendem que Paulo era desse grupo dos que valorizavam a fé em detrimento das obras, pelo fato de Paulo ter escrito em diversas das suas cartas que ninguém seria justificado pelas obras da lei, sim pela fé. E aí alguns, baseando-se nessas palavras de Paulo, dizem que Paulo ele era desse grupo aí que valorizava a fé em detrimento das obras, enquanto que outros achavam que Tiago valorizava as obras em detrimento da fé. Qual era o posicionamento de Paulo, afinal de contas, em relação a toda essa questão de fé e obras? Essa questão da valorização correta das obras, qual era o posicionamento de Paulo? Paulo era realmente alguém que defendia uma supervalorização da fé e uma rejeição das obras? Será que realmente Paulo ele era daqueles que diziam que as obras não tinham valor, a conduta de alguém, o procedimento de alguém para Paulo realmente não tinha valor? Isso é algo a se pensar, é algo a se refletir, e Paulo vai tratar disso de uma forma rápida nesse capítulo 2. Não só no capítulo 2, tá? Não só em Romanos, mas Paulo trata dessas questões em outras das suas cartas também. Ele vai falar disso lá na carta aos Gálatas, ele fala também na carta aos Efésios, e Paulo vai retomar esse assunto em diversas das suas cartas. Mas como eu estou falando especificamente em Romanos, nós vamos nos concentrar naquilo que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 2. Tá? É o objeto da nossa reflexão, tá? É o texto da nossa reflexão, é justamente esse capítulo 2. Então volte comigo ao início do capítulo 2, para nós revermos o que Paulo diz. Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, és
indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então Paulo começa falando aí acerca da indesculpabilidade do ser humano. Ele já vinha falando disso no capítulo 1, no capítulo anterior. Nós vimos capítulo 1, versículo 20, se você quiser dar uma olhadinha novamente, no final do versículo 20, Paulo diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Por que os homens são indesculpáveis para Paulo? Porque os homens têm a oportunidade de adquirir o conhecimento de Deus. Deus revelou a si mesmo de diversas formas, várias vezes ao longo da história da humanidade. O autor da carta aos Hebreus diz que outrora Deus havia falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais. Nos últimos dias, diz o autor da carta aos Hebreus, falou-nos por meio do Filho, por meio de Jesus. Então Deus falou de diversas formas. E aqui no capítulo 1, Paulo faz referência à revelação de Deus por meio da própria criação. Tudo que está criado aponta para o conhecimento de Deus, revela algo acerca de Deus, revela, como diz Paulo no versículo 20 do capítulo 1, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação é uma forma de Deus dar-se a conhecer ao ser humano. E não apenas a criação, mas as escrituras, as profecias lá do Antigo Testamento, as escrituras de modo geral, e o próprio Senhor Jesus, são modalidades diferentes da revelação de Deus ao homem. Deus se deu a conhecer. O homem pode conhecer a Deus. O homem só não conhece a Deus se ele não quiser. É por isso que Paulo, no capítulo 1, versículo 20, Paulo diz que tais homens são indesculpáveis. E aí Paulo retoma o capítulo 2, no versículo 1, dizendo novamente que o homem ele é indesculpável. Ele não tem desculpas para dar diante de Deus, porque Deus se deu a conhecer. Se o homem rejeita o conhecimento de Deus, é outra coisa, e foi sobre isso que nós falamos na semana passada, aliás, no domingo passado. Se você não ouviu a pregação, está lá no canal da igreja no YouTube, Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32, você pode ouvir o que nós falamos. Mas só para embasar o capítulo 2, capítulo 1, versículo 28, Paulo diz: se por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí Paulo dá uma amostra aí de uma série de práticas inconvenientes. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolenidade, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, perfidez, afeição, desafeição natural, falta de misericórdia. Esses são apenas alguns exemplos que Paulo dá acerca daquilo a que Deus entregou o homem. Quer rejeitar o meu conhecimento? Deus, é como se Deus dissesse: quer rejeitar o meu conhecimento? Não tem problema. Você despreza o meu conhecimento e eu deixo você viver do jeito que você quiser. Agora saiba de uma coisa: o meu juízo virá. Versículo 32, Paulo diz, capítulo 1, versículo 32, Paulo diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Deus já deu a sentença. Quem vive nesse tipo de prática será sentenciado à morte, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, como espiritualmente, que é a segunda morte. Tá? E aí Paulo retoma nesse capítulo 2, dizendo que o homem é indesculpável. O homem não tem desculpas diante de Deus. Por que o homem não tem desculpas? Porque o conhecimento de Deus está à disposição de todos. De todos. O homem não tem a desculpa de dizer: Deus, eu não pude te conhecer, eu não tinha como te conhecer.
Deus ele se deu a conhecer. Se Deus não tivesse se dado a conhecer, se Ele não tivesse revelado a si próprio, nunca nós conheceríamos a Deus. Mas Deus ele se deu a conhecer. Por isso o homem não tem desculpa diante de Deus, tá? Não tem desculpa. E ele é menos indesculpável ainda quando ele julga os outros. Porque quando ele julga, ele demonstra que ele conhece. Ele conhece, e é justamente baseado nesse conhecimento que ele julga o outro. Ele sabe que o outro não está fazendo aquilo que Deus recomenda, e quando ele julga, ele é menos indesculpável ainda. Ele não tem forma nenhuma de se desculpar diante de Deus, porque ele conhece. Paulo vem lidando acerca dessa questão do conhecimento e do viver de acordo com esse conhecimento de Deus. E aí Paulo começa aqui, a partir desse versículo 1 do capítulo 2, Paulo começa a falar das questões práticas, da nossa prática. Vou usar a mesma palavra que Paulo utiliza, tá? Praxis, a nossa praxis, que é a nossa prática, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos procedimentos. Paulo começa a falar aqui, a partir do versículo 1 desse capítulo 2, sobre práticas, sobre a nossa praxis. E essa é uma palavra portuguesa de origem grega, tá? Se utiliza em português a palavra praxis. Quando ele diz aqui no final do versículo 1, capítulo 2, pois praticais as próprias coisas que condenas. Ele está falando da praxis, da prática, daquilo que o ser humano coloca em ação, daquilo que ele realiza, daquilo que ele faz. E Paulo vai usar nesse capítulo 2 aqui três expressões que todas elas giram em torno dessa questão da prática. A primeira delas é a palavra, o verbo praxo, que é daí que vem a palavra praxis. Depois ele usa o verbo que dá a ideia de realização de uma obra, tá? Que é daí que vem a nossa palavra ergometria, que ergo é justamente de trabalho, tá? De realização. E aí ele ainda usa uma terceira palavra, que é a palavra que é dela que vem a nossa palavra poesia, poeta, que é de produzir algo, de realizar algo, tá? São três palavras que Paulo usa ao longo desse capítulo 2 para falar das nossas ações. Observem aí, quantas vezes Paulo vai falar dessas expressões. Capítulo 1, versículo 1, pois praticais as próprias coisas que condenais. Final do versículo 1. Versículo 2, pois sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, as fazes. Duas vezes Paulo usa, praticar e fazer. Tá? Lá no versículo 6, que retribuirá, o juízo de Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo a sua ação, segundo as suas obras. Tá? Ainda no versículo 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, realizar o bem. De novo no versículo de número 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que realiza o mal, pratica o mal. Versículo 10, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Versículo de número 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vejam quantas vezes Paulo usou expressões como realizar, fazer, praticar, tá? Procedimento, ações. Quantas vezes Paulo usa nesse capítulo? Paulo está falando aqui acerca das nossas ações como seres humanos. Paulo está falando das nossas ações, das nossas práticas, dos nossos procedimentos e das nossas obras. Inclusive Paulo usa a palavra obras aqui.
No versículo 6, o que foi traduzido aí por procedimento, está na minha versão, versão atualizada, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Procedimento aí no grego são obras. Tá? Mesma expressão que ele usa lá em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, quando ele diz que ninguém será justificado pelas obras. Tá? E não vem de obras, mas é um dom de Deus. É a mesma palavra. Aqui traduziram por procedimento. Deviam ter traduzido por obras também, para ficar coerente com as demais traduções. Então, nesse texto, Paulo está falando exatamente das nossas ações. Das nossas ações. Das nossas práticas. Meus irmãos, Paulo, ele não ensina o que algumas pessoas dizem. Algumas pessoas dizem que Paulo não dá valor às obras. Isso não é verdade. Paulo dá valor às obras, só que ele dá valor às obras no sentido, na posição correta delas. Paulo coloca as obras nos seus devidos lugares. O problema de algumas pessoas que supervalorizam as obras é porque elas ensinam que o homem será justificado pelas obras que realiza. E é justamente isso que Paulo combate. Paulo combate o ensinamento de que o homem ele será justificado pelas obras que ele realiza. E isso não é verdade. Mas Paulo não despreza as obras, de forma nenhuma. Paulo valoriza as obras, valoriza. Só que, para Paulo, as obras elas não são um meio de o homem ser justificado. Para Paulo, as obras elas são uma forma de identificar quem já foi justificado, quem já foi salvo. Para Paulo, as obras não é para a salvação, as obras não são para a salvação, as obras não são para a justificação. Não. As obras são sim uma forma de identificação de quem já é salvo, porque Deus preparou de antemão as obras para os salvos viverem nelas. É isso que Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deus preparou de antemão as obras para que os salvos vivessem nelas, não para serem salvos por elas, mas porque já são salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. E Paulo vai mostrar aqui justamente o devido valor das nossas obras. Paulo, para que você tenha ideia, Paulo vai dizer o seguinte, vou reler o final do versículo 1, o 2 e o 3. Final do versículo 1. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Que coisas? Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e as faz as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Que coisas são essas que Paulo está falando? São essas coisas que ele mencionou no contexto que vem logo antes. Se você olhar o capítulo 1, versículos 29 a 32, Paulo vai dizer quais são essas coisas. Quando ele diz aqui, tu praticas as próprias coisas que condenas, tu que condenas aqueles que fazem tais coisas. Essas tais coisas são essas aí. E eu vou reler para os irmãos. Volte aí para o contexto imediatamente anterior, tá? Capítulo 1, versículo 29. Cheios de toda injustiça, é a primeira coisa. Malícia, segunda coisa. Avareza, terceira coisa. Maldade, quarta coisa. Possuídos de inveja, quinta coisa. Homicídio, sexta coisa. Contenda, sétima coisa. Dolo, oitava coisa. Malignidade, nona coisa. Sendo difamadores, décima coisa.
caluniadores, 11ª coisa, aborrecidos de Deus, 12ª coisa, insolentes, 13ª coisa, soberbos, 14ª coisa, presunçosos, 15ª coisa, inventores de males, 16ª coisa, desobedientes aos pais, 17ª coisa, insensatos, 18ª coisa, pérfidos, 19ª, sem afeição natural, 20ª, sem misericórdia, 21ª. Paulo dá uma lista aqui de 21 ações que são reprováveis por Deus. São só essas 21? Não. Se você ler outras cartas de Paulo, você vai ver que ele apresenta outras listas, inclusive com práticas diferentes dessas aqui. Paulo está falando dessas ações. Quando ele diz, final do versículo 1, pois praticas as próprias coisas que condenas, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quem pratica tais coisas, irmãos? O juízo de Deus, ele será segundo a verdade. Não se engane. Não se engane achando que o juízo de Deus ignorará as nossas ações. O juízo de Deus não ignorará as nossas ações. E Paulo não diz isso, não é só aqui não. No versículo 32 do capítulo 1, Paulo diz novamente, os que conhecem, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é só aqui em Romanos. Se você pegar lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, não precisa vocês lerem, eu leio aqui, vocês só acompanham. Paulo diz assim, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo. O juízo de Deus levará em consideração as nossas ações também. As nossas ações. Nossas ações, irmãos, elas falam muito acerca da nossa fé. Nossas ações, elas dizem muito acerca daquilo que cremos. Repito, ninguém vai ser salvo pelas obras, seremos salvos pela fé. Mas a fé bíblica, a fé que salva, ela impulsiona o homem a uma novidade de vida, como o autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 11. Heróis que viveram de uma forma diferente, heróis que renunciaram à própria vida pela fé que um dia abraçaram. Capítulo 11 de Hebreus dá diversos exemplos. Pela fé Abraão fez isso, praticou isso. Pela fé Moisés fez assim. Pela fé Raabe procedeu dessa forma. Pela fé fulano fez isso, ciclano fez aquilo. São ações, são práticas e realizações, ou seja, são obras impulsionadas pela fé. A fé verdadeira, ela nos faz viver em novidade de vida. Quem já experimentou a verdadeira fé em Cristo, quem creu em Cristo, quem colocou a sua fé em Cristo, ele vive de forma diferente. Sua vida, como diz o próprio apóstolo Paulo, é uma nova vida. Nós vivemos em novidade de vida. Todos aqueles que creram em Cristo verdadeiramente vivem em novidade de vida. E aqueles que vivem na prática de tais coisas, essas 21 coisas que Paulo menciona aqui no capítulo 1, final do capítulo 1, versículos 29 a 31, aqueles que vivem na prática de tais coisas, o juízo de Deus será segundo a verdade. Não será parcial, não será conivente, mas o juízo de Deus será de acordo com a verdade, de acordo com o que as coisas são de fato.
Paulo, ele dá o devido valor para as nossas práticas. Amém, irmãos? Não porque sejamos salvos por elas, mas porque elas dizem acerca de nós, elas evidenciam a nossa fé e a nossa vida em Cristo. Quem vive em Cristo, quem creu em Cristo, vive em novidade de vida, vive na prática de boas obras, não para ser salvos por elas, mas porque já são salvos pela fé em Cristo, e Deus preparou para tais pessoas obras para que os crentes vivessem nelas. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Paulo continua dizendo, lá no versículo de número 6, olha o que Paulo vai dizer claramente, ainda falando do juízo de Deus, tá? Ele fala do juízo de Deus aí já no versículo 2, no versículo 3 novamente, no versículo 5, de novo ele fala do juízo de Deus. Eu vou reler o versículo 5 para chegar ao 6. Mas segundo a tua dureza em coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu repito, procedimento aqui lá no grego é ergon, tá? Que é a palavra obra, ação, realização, tá? Deus, o juízo de Deus retribuirá, devolverá. Muito interessante a palavra retribuir. Às vezes eu cito aqui algumas palavras do grego, mas não é por pedantismo não, tá? É porque o grego ele dá assim uma exatidão no sentido do que está escrito impressionante. Por exemplo, retribuir aqui em português tem essa ideia de devolver, mas lá no grego a palavra ela deriva do verbo dar, e doar, e entregar uma coisa a alguém, tá? Só que lá é dar de volta. É como se alguém entregasse uma coisa para outra pessoa e aquela pessoa entregasse de volta algo em troca do que está sendo dado. É exatamente a palavra grega que Paulo utiliza lá no grego e foi traduzida aqui por retribuir. Deus dará em recompensa, Deus entregará de volta, tá? O juízo de Deus retribuirá, vai dar a cada um algo de volta, de acordo com o que cada um fez, de acordo com as obras de cada um, de acordo com o procedimento de cada um, de acordo com a realização de cada um. Quem pensa que Paulo não valoriza as obras, ignora esse capítulo 2. Porque Paulo aqui ele é muito claro ao defender que o juízo de Deus ele será também baseado no que cada um realizou. Eu mostrei aqui para vocês quantas vezes Paulo cita palavras como praticar, realizar, proceder. E várias outras vezes ele fala do juízo de Deus. Porque nesse capítulo ele está falando justamente isso. O juízo de Deus para com o homem vai ser de acordo com o que o homem realizou, de acordo com o que o homem praticou. Amém, irmãos? Paulo não ignora. Por isso, se você de alguma forma, ou pelo que ouviu, ou pelo que leu, se você desenvolveu a ideia de que as obras não têm importância para nós, saiba que você está enganado. Você está enganado. As obras têm uma importância significativa para nós, principalmente porque os pecados eles se revelam, eles se manifestam através das obras. Essas coisas das quais Paulo fala aí nos versículos 29 a 31, final do capítulo 1, não são pecados? O pecado, ele pode ser de duas formas. O pecado ele pode ser basicamente de duas formas: ou por ação, ou por omissão.
Duas formas. Por ação é quando alguém pratica algo. Digamos, alguém mata. Ele está fazendo algo e essa sua ação é um pecado. Então esse é um pecado por ação ou por omissão. E o outro tipo de pecado é o pecado por omissão. É você deixar de fazer o que deve ser feito. E nós vemos Tiago falando sobre isso, que aquele que sabe fazer o bem não faz, o que é que ele está cometendo? Pecado. O que é pecado por omissão? É quando alguém deve fazer algo, Deus manda fazer algo e o ser humano não faz. Digamos, Jesus disse: amai os vossos inimigos. Aí o crente vai, pega um revólver e mata o inimigo. Não, aí é por comissão. Deixa eu dar um outro exemplo. Esse exemplo foi bom não, viu? Foi bom não esse exemplo. Deixa eu pegar um outro. Pronto. Jesus disse assim: não só para os discípulos, os 12, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pronto, Jesus mandou pregar. Aí os crentes vão e fazem o seguinte: não vou não. Vai aqui sentado. E aí, no lugar de irem e de fazerem o que Deus está mandando, os crentes se omitem, deixam de fazer. A omissão, ela também é pecado. Não se peca apenas praticando, mas se peca também deixando de fazer aquilo que deve ser feito. Todos entenderam? E o juízo de Deus, de acordo com Paulo, vai ser de acordo com as nossas ações também. Eu acho muito esquisita algumas sistematizações das chamadas teologias sistemáticas. Acho muito esquisito, tem coisa que nunca entrou na minha cabeça, algumas coisas que estão presentes nas teologias sistemáticas de modo geral. Tá? Já li algumas, não vou citar, até para não depreciar os livros, tá? Mas é comum você ver nas teologias sistemáticas dizendo que vai ter o julgamento de Israel, vai ter o julgamento do mundo, vai ter o julgamento da igreja, vai ter o julgamento de não sei quem, e aí as pessoas saem dividindo o juízo de Deus, como se Deus fosse realizar diversos juízos em momentos diferentes para pessoas diferentes. E o que nós percebemos nos textos que falam sobre juízo é de que não haverá distinção. Pelo menos é isso que, quando eu faço uma leitura honesta dos textos que falam de juízo, por exemplo, esse texto aqui, esse texto está falando de juízo de modo geral, tanto de judeus como de gentios, tanto dos que creem quanto dos que não creem. Aqui o texto está falando de juízo indistintamente. O texto que eu li ainda hoje, 2 Coríntios 5,10, fala que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Lá também não faz distinção. Lá no Apocalipse, capítulos 20 e 21, lá fala do juízo também de Deus, lá também não faz distinção. Nós é que vamos fazendo distinções. As pessoas é que vão preparando essas teologias sistemáticas, às vezes é que vão forçando determinados textos a dizer o que eles não dizem. O juízo de Deus levará em consideração também as nossas obras. Não estou aqui querendo dizer com isso que você será julgado para salvação ou não de acordo com as suas obras. Não estou falando isso de forma nenhuma. Tá? Não quero que você me interprete errado também não. Não estou dizendo que se você fez determinadas coisas, você vai ser condenado ao inferno, e se você não fez determinadas coisas, você vai ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o juízo de Deus também levará em consideração as nossas ações, as nossas práticas. Como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei. Algumas pessoas já se aventuraram a dizer
Eu não sei. O que é que alguns já disseram? Eu até algumas vezes já cheguei a ter algumas ideias, mas quando eu falo, eu digo que é uma ideia minha, particular. Tá? Por exemplo, algumas pessoas dizem que esse juízo de Deus que vai levar em consideração as nossas ações, ele não vai ser para salvação ou condenação, mas vai ser para o dimensionamento do galardão de cada um. Entendem? É como se aqueles que viveram de uma forma mais próxima do que Deus desejou e do que Deus ensinou, esses terão um galardão maior. Alguns propuseram já essas ideias aí. Se é isso, eu não sei. O que eu sei é que o juízo de Deus levará em consideração também as nossas obras. O que eu faço será levado em consideração no juízo de Deus. O que você faz também será levado em consideração no juízo de Deus. Tudo, absolutamente tudo, o que você faz no seu trabalho, o que você faz na sua escola, o que você faz longe dos seus pais, o que você faz longe dos seus parentes, o que você faz longe de todos os conhecidos, o que você faz dentro do seu quarto, só você com porta trancada, tudo que você faz será levado em consideração no juízo de Deus. É o que Paulo deixa muito claro aqui em todo esse texto. Olha o que Paulo diz, né? Vou ler o versículo 6, porque eu passei da hora. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vejam que os salvos serão julgados também de acordo com as suas obras. Ou esse versículo 7 não fala dos salvos? Quem é que vai receber a vida eterna? Quem é? Não são salvos? Então aqui, os salvos estão também mencionados nesse juízo aqui de Paulo, que Paulo está falando. Versículo 8: mas ira e indignação aos facciosos que desobedeceram à verdade e obedeceram à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Porém, glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Vejam que o juízo aí é indistinto, é tanto para quem faz o bem quanto para quem faz o mal. O juízo de Deus é sobre todos. E Deus levará em conta as nossas ações, as nossas obras. Tá? Eu repito. O que eu vejo muito claro nas Escrituras, e embora eu esteja falando especificamente do capítulo 2 de Romanos, mas não dá para deixar de mencionar outros textos, não dá para ignorarmos uma consulta das passagens paralelas, tá? O que eu vejo de forma muito clara, na perspectiva de Paulo, ele não deixa isso tão claro aqui no capítulo 2, mas em outros textos ele deixa isso claro, é de que as obras, elas foram preparadas por Deus, as boas obras, tá? Deixa eu ler, para ficar melhor. Vou ler Efésios capítulo 2, acompanha aí a leitura. Efésios capítulo 2, e aí eu vou terminar com essa leitura, tá? Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Vejam, a salvação é pela graça, é mediante a fé, não vem do homem, vem de Deus, é um dom de Deus. Aí o versículo 9: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Salvação não é pelas obras. Mas agora olha o versículo 10: pois somos feitura dele, ou seja, somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para que nós somos criados em Cristo Jesus? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que fizéssemos o quê? Para que andássemos nelas. Ou seja,
Nós não somos salvos pelas obras, mas Deus preparou de antemão as boas obras para que os salvos andassem nelas. Para que os salvos andassem nas boas obras. Você primeiro é salvo. E como você é salvo, Deus preparou boas obras para você andar nelas. Então as obras têm um valor importante na teologia de Paulo. Não para a salvação do ser humano, mas como uma evidência de que esse ser humano já experimentou a salvação. Porque aqueles que experimentaram a salvação, Deus faz com que eles andem na prática de boas obras. Quem foi salvo pela fé, quem foi salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, não vive na prostituição. Quem foi salvo pela graça de Deus mediante a fé, não vive na imoralidade. Quem foi salvo pela graça de Deus mediante a fé, vive em novidade de vida, como uma nova criatura. É essa a teologia de Paulo, irmãos. E quem quer ignorar isso, para esses Paulo diz: saibam que o juízo de Deus será segundo a verdade para aqueles que praticam tais coisas. Quais coisas? Aquelas que eu já mencionei: injustiça, malícia, essas 21 práticas que Paulo menciona no capítulo 1. Quem vive assim já deve ficar sabendo que a sentença de Deus já está dada. E a sentença de Deus é, capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. As obras têm importância, irmão. As obras têm um valor muito importante, muito significativo na teologia de Paulo. Não pensemos que Paulo supervalorizava a fé e menosprezava as obras. Não achemos que Paulo ignorava as obras e Paulo andava de qualquer jeito, andava de qualquer forma, procedendo de qualquer maneira. Não, irmãos. Paulo era um homem de conduta irrepreensível e ele ensinava a igreja de modo geral a andar também de forma irrepreensível, porque na sua teologia o salvo pela graça de Deus mediante a fé vive na prática das boas obras. Quem entendeu? Diga amém. Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus. Amado Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, na tua bendita presença, e estamos gratos, Deus, por tua palavra. Deus, às vezes nós não conseguimos expressar, Deus, com clareza a profundidade da tua palavra, Deus, mas tua palavra deixa bem claro. O apóstolo Paulo, ele tinha a percepção de que todos os homens receberiam em juízo, no juízo teu, Senhor, no teu juízo, todos os homens receberiam de volta a retribuição daquilo que fizeram, daquilo que praticaram, das suas obras. Deus, uns vida eterna e outros tribulação e angústia por causa também das suas obras. Pai, nos ajude a entender corretamente a teologia paulina, Deus. Não queremos aqui dizer que o homem é salvo pelas obras, não, de forma nenhuma, Deus. 1000 vezes não. Nós não queremos que ninguém acredite que somos salvos pelas obras, em hipótese alguma, Deus. Somos salvos pela graça, Deus, pela tua graça, mediante a fé em Cristo. Mas essa graça, essa fé que nos salvam, elas nos impulsionam, Deus, a viver nas boas obras que o Senhor preparou para nós, salvos, andarmos nelas. Deus, nos ajude a vivermos em novidade de vida. Nos ajude, Deus, a vivermos como novas criaturas, que deixou o engano para trás, como Paulo disse, escrevendo aos Efésios: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, fale a verdade. Deus, aqueles que antes viviam em outras práticas, que eles deixem essas práticas para trás e vivam em novidade de vida, para a glória do teu nome, Deus. Pai, que cada um aqui, nesse momento, entenda a tua palavra e viva a tua palavra. Pois assim nós oramos e pela fé agradecemos, em nome de Jesus.
Amém e amém.